Deixei minha irmã desempregada morar comigo. Entrei e cozinhava e limpava para ela. Então, ela me bloqueou depois de ficar noiva. Então, eu me certifiquei de que o noivo dela não pudesse pagar o apartamento deles. Tudo isso começou há cerca de 2 semanas, quando o namorado da minha irmã a pediu em casamento e pediu que ela fosse morar com ele e então ela deu uma festa de noivado no início desta semana, mas não me convidou. As coisas já estavam bem tensas entre nós dois. Esse foi o ponto de ruptura para mim. Tivemos uma grande briga quando a confrontei sobre o fato de que ela nem tinha me convidado, especialmente depois que eu a apoiei e a deixei morar comigo. Entrei no ano passado e ela me disse que um idiota como eu não era de nenhuma ajuda em primeiro lugar, então ela não quer mais manter contato comigo, porque ela está farta de mim. É claro que foi muito ingrato e desrespeitoso comigo, então cancelei esse pequeno acordo que tinha com o namorado dela e agora ela está se desculpando implacavelmente, mas eu não preciso mais disso. Eu nem teria dúvidas. Se não fosse pela minha mãe para contextualizar. Janete, minha irmã, a empresa dela teve demissões em massa e ela perdeu o emprego como redatora. Ela tentou trabalhar como freelancer por um tempo, mas isso não estava pagando o suficiente. Eventualmente, ela não conseguia pagar o aluguel, então ela foi expulsa do apartamento e teve que vir até mim. Antes disso, ela e eu tínhamos um relacionamento razoável. Não éramos particularmente próximos. Ainda assim, deixei que ela se mudasse comigo porque me senti muito mal por ela. Ela estava claramente passando por uma fase muito difícil em sua vida e precisava de toda a ajuda que pudesse obter. Nossa mãe mora longe daqui com o irmão, então ela não pode ajudá-la e eu sou a única família que ela está aqui há um ano. Eu a deixava ficar comigo sem pagar aluguel porque meu marido e eu ganhamos dinheiro suficiente para pagar e muito menos aluguel. Ela nem teria que fazer nenhuma das tarefas da casa. Todos contribuíam financeiramente. Nós cuidávamos dela como uma criança e foi assim que ela escolheu me retribuir. Acho que era natural que eu ficasse com raiva de qualquer maneira. Nos últimos meses, eu poderia dizer que ela estava se sentindo melhor porque ela estava saindo com os amigos e outras coisas, mas ela ainda se recusou a conseguir um emprego. Ela estava ou mergulhando em suas economias ou usando o dinheiro que nossa mãe lhe enviava como mesada até encontrar algo que valesse seu tempo, o que eu acho muito estranho para uma mulher na faixa dos 20 anos. Eu achava que era um jeito estranho de viver e, como ela claramente não estava mais tão mal mentalmente, eu estava tentando fazer lá encontrar um emprego e isso estava causando muitas discussões porque ela queria que eu parasse de incomodá-la e parasse de importunar lá e eu achava que ela estava sendo perdulária. Então, de qualquer forma, nos últimos meses, nosso relacionamento se deteriorou um pouco porque ela simplesmente não me ouvia, embora eu achasse que estava dando a ela um conselho sensato e então, no mês passado, descobri que estava grávida. Então meu marido e eu decidimos que não poderíamos mais tê-la morando conosco, porque isso se tornaria muito problemático e queríamos fazer o quarto dela no berçário. Felizmente nem precisamos ter essa conversa com ela, porque poucos dias depois que descobri que estava grávida, o namorado de Janete, Caleb, veio até mim e me disse que precisava de ajuda para escolher um anel, porque ele estava planejando propor casamento. Esses dois estão juntos há 4 anos. Ele está com ela nos bons e maus momentos e ele é um cara legal. A única razão pela qual Janete não tinha acabado de se mudar com ele era que ele trabalhava com ela no mesmo departamento, e ele também tinha sido demitido com ela. Então o ano passado não tinha sido tão bom para ele também, mas apenas alguns
Meses atrás ele conseguiu um novo emprego e ele me disse que por alguns meses do noivado ele estava planejando ficar com seus pais e então, assim que ele encontrasse um apartamento que ele gostasse, ele se mudaria e pediria Janete para ir com ele, mas ele só teve que economizar para isso por alguns meses, porque suas economias tinham sofrido um sério golpe financeiro, já que ele não estava morando com seus pais. Rentrete ao contrário de Janete, em vez disso, como eu realmente queria que Janete se mudasse, pedi a ele para encontrar um apartamento, se mudar e então propor. E então ele deveria pedir a Janete em casamento e ir morar com ele, e isso seria perfeito. Ele estava preocupado com as despesas, mas eu disse a ele que cobriria a parte dela do aluguel pelos primeiros meses até que ela encontrei algo que eu realmente queria, que a casa fosse desocupada antes do meu segundo trimestre. Então, é por isso que eu criei esse plano. Talvez tenha sido um pouco sorrateiro, mas eu não quero arruinar meu relacionamento já tenso com Janete, trazendo à tona tópicos estranhos sobre ela ficar conosco. E dessa forma foi uma situação ganha-ganha para todos nós. Então eu não pensei muito sobre isso. Em algumas semanas ele finalizou um apartamento e Caleb e eu fizemos nosso pequeno acordo e as coisas foram exatamente como eu esperava. Também alguns dias após o noivado dela, Janete se mudou, mas assim que ela colocou um anel no dedo e um lugar para ficar, sua atitude em relação a mim mudou completamente. Eu poderia dizer que havia algo errado, mas mesmo assim eu nunca imaginei que ela realmente não me convidaria para a sua festa de noivado depois de tudo que eu tinha feito por ela. E então, quando eu a confrontei, ela disse o que ela disse, que eu era um idiota e não tinha sido útil em nada. E eu só a pressionei nos últimos meses e causei ansiedade desnecessária, e ela estava feliz por estar fora. Então, ela não queria mais nada comigo. E então ela me bloqueou. Eu estava obviamente furiosa. Então decidi ligar para Caleb e disse a ele que estava cancelando o nosso pequeno acordo, porque claramente Janete era extremamente ingrata e eu não precisava mais me preocupar com ela ou com o que aconteceu com ela. Ela é uma mulher adulta. Ela pode se cuidar e não é minha filha. Então não preciso me sentir culpada sobre isso. Isso o colocou em uma situação difícil também, mas eu não poderia me importar menos com isso naquele momento, porque eu estava furiosa de qualquer maneira que aconteceu. E então, alguns dias depois, ela me desbloqueou e começou a se desculpar comigo. Então ontem, minha mãe me ligou e disse que eu estava sendo extremamente estranha e que o que quer que eu tivesse feito era realmente desnecessário e estranho. Ela me disse que não havia realmente necessidade de eu manipular Janete e Caleb apenas para tirá-la da minha casa. Eu poderia simplesmente ter sentado com ela e tido uma conversa honesta com ela e tudo teria ficado claro. E talvez eu concorde com isso. Não acho que ela esteja completamente errada sobre isso, mas em minha defesa, Janete já tem sido muito difícil de lidar nos últimos meses. E eu não queria aumente meu estresse tentando ter essa conversa, porque eu sabia que ela não aceitaria isso de bom grado, a menos que ela já tivesse um lugar para ir. Minha mãe também disse que, ao desistir do acordo, eu estava criando uma quantidade desnecessária de problemas para Caleb também, que literalmente era completamente inocente em toda essa situação e, no entanto, eu também não poderia me importar com isso, e é muito embaraçoso para nossa família e acho que ela está certa. É por isso que tenho pensado muito sobre isso e acho que não deveria desistir do acordo, porque se eu fizesse isso, seria um grande idiota. Mas também realmente não sinto vontade de ajudar Janete, especialmente depois do que ela disse, porque ela literalmente me chamou de idiota depois que eu fiz tanto por ela no ano passado. Estou em um dilema total agora e realmente preciso de alguns
Conselhos úteis. Ida por desistir de um acordo e criar problemas para minha irmã e meu cunhado. Atualização 1. Ei. Obrigada a todos que responderam ao meu post depois de pensar muito sobre isso. Decidi conversar com Caleb, porque acho que, de todos na situação, ele é a única pessoa a quem devo qualquer tipo de explicação. Afinal, ele fez tudo o que pedi só porque confiou em mim e eu não quero deixá-lo em uma situação difícil. Então eu disse a ele que realmente o ajudaria, mas assim que Janete conseguir encontrar um emprego, quero todo o dinheiro de volta. Este é um favor temporário e um último da minha parte para Janete, porque depois disso não quero nenhuma interação com ela, nem mesmo essa comunicação que tive inteiramente com Caleb, porque não queria que ele fosse pego no fogo cruzado. Como eu disse, ele é um cara legal no geral e não acho que seria justo deixá-lo esperando, especialmente dada sua situação financeira. Ele pareceu muito aliviado quando falei com ele ao telefone e ele me disse que podia entender que eu estava chateado com tudo, mas ele estava realmente feliz que eu tinha escolhido não desistir do acordo. Afinal, porque isso colocaria em uma situação difícil. Ele também me disse para tentar resolver isso com Janete, mas é aí que eu traço limite porque não quero ter nada a ver com minha família no momento. Mesmo minha mãe, embora ela tivesse razão sobre como eu poderia ter falado com Janete, sido honesto com ela e dito a verdade sobre eu estar grávida e querer que ela fosse embora. Acho que ela não entende que eu tentei ser legal com Janete por muito tempo, mas ela estava tornando isso muito difícil para mim e não vamos esquecer o fato de que minha mãe estava realmente permitindo que ela enviasse uma mesada todo mês, embora eu continuasse dizendo a ela que esse tipo de comportamento garantiria que ela nunca conseguisse um emprego e se recuperasse. Mas ela ignorou tudo isso, então acho que sou um idiota porque no final do dia sinto que fui usado pela minha família. Janete obviamente me usou como um lugar para ficar como arrendatária sem contribuir com nenhuma despesa e minha mãe basicamente me usou para sustentar Janete sem se importar com o que eu penso ou sinto. Se ela não se importasse, ela teria levado minhas opiniões em consideração e tentado colocar Janete de volta em pé, fazendo-a conseguir um emprego novamente e não teria continuado enviando dinheiro para ela. Ela nem estava muito animada com a minha gravidez, ela estava apenas preocupada sobre a situação com Janete, e nem me parabenizou de qualquer maneira. O ponto principal é que mesmo que eu me sinta mal sobre o que está acontecendo com minha família, eu não vou permitir que isso interfira na minha vida. Estou começando uma nova jornada como mãe e quero começar isso de uma forma positiva. Não quero nenhuma negatividade na minha vida no momento e por essa razão vou ficar completamente separada da minha mãe e da minha irmã. Vai ser bem difícil, não vou mentir, porque, além delas, eu só tenho meus sogros. Como família, meu pai faleceu em um acidente quando eu tinha 7 anos e logo depois os pais dele também faleceram. Então não temos muito contato com o lado dele da família e eu também não sou muito próxima de nenhum dos meus outros parentes. Era só minha mãe, Janete e eu. Contra o mundo quando crianças, Janete e eu costumávamos ser muito próximas, mas enquanto crescíamos nos afastamos e então, recentemente pensei que estávamos nos reconectando. Mas então isso aconteceu e agora acho que estou melhor sem nenhuma dessas pessoas, porque mesmo que eu esteja solitária, pelo menos estarei vivendo sem estresse também. Mesmo que eu não tenha minha família ao meu lado, eu ainda terei meu marido e acho que isso é o suficiente para me atualizar também. Então já faz 5 semanas desde minha última atualização e hoje, do nada, minha mãe apareceu. Eu tive um dia de
folga hoje, então eu estava passando em casa. E bem na hora que eu saí do trabalho eu ouvi a campainha tocando. E quando olhei para fora era minha mãe. Parada do lado de fora eu fiquei bem chocada. Porque ela geralmente prefere ficar em sua cidade natal e realmente não gosta de viajar ou ficar fora porque isso não é muito confortável para ela. Ela só tinha voltado por um dia da última vez, no dia da festa de noivado e tinha pegado um voo de volta para casa na manhã seguinte, então não conseguimos nos encontrar da última vez. Dessa vez ela me disse que tinha vindo porque Janete realmente queria que ela conhecesse os pais de Caleb de uma forma mais íntima, então eles fizeram um jantar em família e ela tinha voado especificamente para isso, mas agora ela sabia que eu estava grávida, então eu acho que é por isso que ela apareceu em vez de simplesmente ir embora. Imediatamente depois, nas últimas semanas, ela estava tentando entrar em contato comigo e vinha me procurando com bastante frequência, mas eu a estava ignorando. No entanto, agora que ela estava parada do lado de fora da minha porta, eu obviamente não conseguia fingir que não tinha ouvido o telefone tocar ou que estava ocupado. Então, tive que deixá-la entrar e então começamos a conversar e ela me disse que realmente sentia muito por seu comportamento anterior. Mas no final do dia ela pensou que meu comportamento também tinha sido igualmente estranho e desnecessário. Ela me disse que era muito incomum da minha parte agir pelas costas de alguém e fazer arranjos como esse apenas para tirar luz da minha casa, quando a mesma coisa poderia ser feita tendo uma discussão adequada com essa pessoa. Mais uma vez, eu tive que explicar a ela que Janete e eu estávamos tendo muitos problemas por alguns meses e eu não queria piorar isso. Mesmo assim, eu estava sendo a pessoa maior ao tentar evitar qualquer tipo de drama. Eu estava saindo do meu caminho para ajudá-la para que ela não acabasse em um lugar difícil onde ela não teria outro lugar para ir. Então é isso porque eu tive que tomar tais medidas e ela teria entendido por que eu estava fazendo isso se ela tivesse me verificado com tanta frequência quanto fez com Janete, porque claramente ela não tinha ideia de como a situação realmente estava do meu lado. Mas eu disse a ela que ela estava certa, como eu disse antes também, e eu disse que, apesar do fato de que já estávamos brigando muito, eu deveria ter apenas dito a ela que estava grávida e pedido a ela para desocupar seu quarto na minha casa, e ela provavelmente teria aceitado muito bem. E se ela não o fizesse, eu deveria ter apenas arriscado em vez de sair do meu caminho para arranjar uma situação de vida que fosse boa para ela, a fim de evitar brigas ou drama como um idiota. Naquele momento, minha mãe teve o bom senso de não dizer nada e ela deixou por isso mesmo, mas então ela mudou de assunto para minha gravidez e conversamos sobre isso um pouco, mas eu estava me sentindo muito incomodada de qualquer maneira, então eu estava sendo muito seca com ela e depois de um tempo ela me disse que podia entender que eu ainda estava chateada com ela e que eu tinha todo o direito de estar. No entanto, ela era, afinal, a avó deste bebê e ela realmente queria que as coisas voltassem a ser normal. Ela me pediu para não continuar ignorando ela, porque ela realmente queria manter contato e ver como estava indo a gravidez. Eu disse a ela que pensaria sobre isso, mas agora eu só preciso do meu espaço. Então, depois de um tempo, ela foi embora e foi isso. Eu não sei o que pensar dessa interação, mas de qualquer forma, pelo menos nós resolvemos algumas coisas. Eu não sei se vou ser receptivo com ela agora enquanto ela começa a mandar mensagens e ligar de novo, mas talvez eu tente pelo menos. Eu não estou tão chateado quanto eu estava antes disso, então isso é uma melhora de algum tipo. Atualização 3 ou então já se passaram 3 semanas desde minha última atualização e minha mãe tem consistentemente tentado manter
contato comigo e eu tenho respondido de vez em quando eu sinto vontade de responder a ela eu atendo suas ligações e respondo suas mensagens, caso contrário eu não, e na maioria das vezes eu não, mas pelo menos eu não estou ignorando ela completamente e excluindo ela. Como eu estava antes, eu ainda não estou muito feliz com como a situação com minha família acabou, então eu estou tomando meu tempo e ela vai ter que lidar com isso se quiser ter qualquer tipo de contato com o neto, pelo menos até o próximo neto chegar. Se é que você me entende. De qualquer forma, acho que a situação com minha mãe, pelo menos melhorou um pouco, e a situação com minha irmã é mais ou menos a mesma, pelo menos emocionalmente. Ainda estamos muito distantes e não queremos nada um com o outro e, desde que tive aquela última conversa com Caleb, ela e eu não falamos, mas Caleb me avisou que ela encontrou um emprego, e em algumas semanas ela vai começar a me pagar de volta. É uma coisa boa que isso vai acontecer porque eu quase tinha perdido a esperança de receber meu dinheiro de volta. Não sei por que demorou tanto para ela se recuperar. Mas estou feliz que finalmente esteja acontecendo. É para o bem dela e estou honestamente feliz por não ter que ficar mais enredada nessa confusão. Agora, a única coisa que me interessa é meu bebê, e a gravidez está indo bem o suficiente. O enjoo matinal já começou, então esse é o único problema que tenho tido. Mas, fora isso, estou muito animada para me tornar mãe e, como meu marido sabe que atualmente não tenho exatamente um bom relacionamento com minha família, ele tem se esforçado muito para me manter feliz e distraída. Sua família também tem se esforçado muito, especialmente minha sogra, e tenho muita sorte de ser uma dessas mulheres que tem a sorte de ter uma sogra que me apoia, porque ela tem vindo com bastante frequência para cuidar de mim, certificando-se de que não me esforço demais, e ela até começou a cozinhar para nós e outras coisas, e não posso dizer a vocês o quão útil isso tem sido. Isso me deixa um pouco triste que minha própria mãe não esteja fazendo nada por mim, além de tentar manter contato. Mas acho que sempre foi ela. Tenho certeza de que, se Janete estivesse grávida, ela teria voado e começado a viver com ela dessa forma. Sou grata por não ser Janete, porque acho que não teria conseguido comprometer minha privacidade. Atualização 4. Oi, já faz 2 semanas desde minha última atualização, e hoje recebi meu primeiro pagamento de Janete. Ela me enviou uma mensagem dizendo que recebeu seu primeiro salário há alguns dias e que achou que seria apropriado começar a me pagar de volta a partir de agora por toda a ajuda e apoio que ela demonstrou no ano passado quando ela estava passando por uma fase difícil. Ela também disse que estava realmente arrependida por seu comportamento no passado, e disse que espera que um dia possamos ser amigas novamente. Eu me senti um pouco estranha e emocionada quando li isso, então agradeci e disse que desejo o mesmo, e foi isso. Ainda há muitos pagamentos a serem feitos, mas espero que ela não envie mensagens emocionais como essa de novo, porque honestamente isso me faz sentir muito mal sobre tudo o que aconteceu e eu não preciso disso agora. Eu só quero me sentir feliz, eu quero aproveitar esse momento da minha vida, eu não quero ficar fixada no que já passou. E falando nisso, já que estou me saindo bem na gravidez, minha mãe me ligou no começo desta semana e me perguntou como eu gostaria da ideia de vê-la em fins de semana alternados. Ela me disse que poderia pegar um ônibus e viajar em fins de semana alternados para que ela pudesse me ver e me ajudar. Os voos ficariam muito caros para viagens frequentes, então o ônibus teria que fazer isso de qualquer maneira. É apenas uma viagem de 6 horas da casa dela até aqui, então não seria muito problema. Pensei sobre isso, mas
Recusei porque, em primeiro lugar, sei que não importa o quanto ela queira se voluntariar para me ver e me ajudar, é muito desconfortável para ela viajar assim devido aos seus problemas nas costas e nos joelhos. É por isso que ela não viaja muito e sempre que viaja, ela pega voos para cá, embora durem apenas 45 minutos. Então não quero causar nenhum tipo de desconforto a ela. Essa foi parte da razão. A outra parte da razão foi porque, embora realmente apreciemos a oferta, sei que, se ela vier, ela vai ficar comigo agora que estou grávida. Normalmente, ela escolhe ficar em hotéis porque é mais luxuoso e se torna um pouco como férias para ela. Mas agora, situação mudou e eu sei disso. Ela vai querer ficar comigo e eu não quero comprometer minha privacidade, especialmente agora com o bebê chegando. Nós dois estamos trabalhando duro e mal temos tempo para nos ver durante a semana. Estou tentando terminar todo o meu trabalho antes de entrar em licença maternidade e ele está trabalhando horas extras por algum tipo de aumento. Então os fins de semana são tudo o que temos e eu não quero sacrificar nenhum deles, mas eu sabia que minha mãe realmente queria vir me ver, e é por isso que eu pensei em outra alternativa. Disse a ela que ela poderia nos visitar no último fim de semana de cada mês e assim ela não teria que lidar com uma parte de viagem a cada 2 fins de semana e ela poderia passar algum tempo conosco também, o que parecia agradável para nós dois. Então foi isso que decidimos. Meu marido e eu ainda teremos que abrir mão de um dos nossos fins de semana, mas minha mãe está se esforçando e estou feliz com isso. Então, podemos lidar com isso. Minha sogra também acredita que é uma boa ideia porque, no final do dia, a família é importante. Todos podiam ver isso. Não importa o quanto eu tentasse para esconder isso, eu senti falta de estar em bons termos com eles. É claro, o que quer que tenha acontecido não estava certo e eu tinha todo o direito de ficar chateada com eles, mas se eles estavam se esforçando e eu queria dar a eles outra chance, isso era bom para mim também. Então acho que é uma boa ideia e realmente espero conseguir consertar as coisas com minha mãe, já que a situação entre minha irmã e eu está estagnada, mas não me importo particularmente que ela esteja bem, espero e eu também estou. Agora, essas pequenas diferenças não são muito importantes para mim, só quero me concentrar no futuro e ter certeza de que isso é bom porque, honestamente falando, agora não há nada mais importante para mim do que o bebê e farei o que me fizer feliz. Contanto que eu esteja feliz, o bebê está feliz ou pelo menos é o que ouvi. A atualização 5. Ei, já faz alguns meses. Desde que postei e só agora tenho tempo porque nas últimas semanas estive muito ocupada com meu bebê. Tive minha filha há cerca de 3 semanas e ela é um pacote de alegria. Ela uniu todo mundo e eu não poderia estar mais feliz. Minha mãe e eu paramos com um acordo que eu tinha discutido no meu último post aqui que foi há muito tempo atrás, mas ela começou a vir me ver todo o último fim de semana, mas por aqueles poucos dias antes da minha data prevista ela ficou comigo e foi muito legal na verdade. Ela se desculpou comigo de todo o coração. Ela me disse que ela não tinha sido exatamente uma boa mãe para mim e ela realmente queria me compensar agora não só por causa do seu neto, mas porque é a coisa certa a fazer. Ela também me disse que ela me ama e Janete igualmente, mas ela tinha se tornado um pouco tendenciosa no ano passado porque Janete estava passando por muita coisa e talvez seja por isso que ela queria que eu fosse mais fácil com ela também. Mas dessa forma ela não tinha percebido que ela estava sendo injusta comigo. Ela se desculpou por isso também e eu acho que
Muito tempo se passou, então eu decidi perdoá-la. Nós decidimos trabalhar em nosso relacionamento e tentar ser melhores quanto a Janete. Ela já estava me pagando de volta o dinheiro que ela me devia pouco a pouco, e no mês passado ela tinha liquidado seu último pagamento para mim. No meio do caminho, ela não tinha enviado nenhuma mensagem emocional como fez da primeira vez, mas depois que ela liquidou seu último pagamento, ela me disse que realmente queria falar comigo para consertar as coisas comigo e se desculpar por tudo que ela tinha feito. Então, decidi convidá-la para casa e ela praticamente desabou enquanto se desculpava comigo, dizendo que ela estava em um lugar difícil mentalmente e é por isso que ela estava agindo e ela tinha sido a idiota, não eu. Ela disse que tinha sido ingrata e que eu não merecia nada disso e que ela estava muito feliz que eu tinha decidido falar com ela. Pelo menos até Janete e eu decidimos que vamos tentar resolver isso e talvez sejamos tão próximos quanto costumávamos ser quando crianças. Mais uma vez, ela tem nos visitado muito desde que minha filha nasceu e minha filha realmente parece amar sua tia Janete. Então estou feliz com isso. Como eu disse no começo, o bebê realmente uniu todo mundo e eu sinto que tudo foi consertado quando ela nasceu, porque praticamente todo mundo estava lá para mim enquanto eu estava em trabalho de parto. A sala de parto, meu marido, sua família, minha família e eu achamos que esse dia sempre será o dia mais especial da minha vida.